cada um de vocês. Abre a boca, canta, fala com Deus, adore a Ele, em vez de conversar, beleza? Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus.
Vamos aplaudir. Amados, o louvor, ele liberta, ele transforma. E o louvor faz parte da adoração. E se você dança na presença dele, você se mexe, você glorifica, isso você está entregando o seu louvor para ele. Cadeias pode se romper quando a gente faz isso. Então quando Davi dançava na presença dele, porque a arca da aliança voltou, era a presença de Deus voltando, então ele dançava. A Bíblia fala que até as vergonhas mostravam. Imagina os pulos, os saltos que ele lutava. Então o seu corpo é um instrumento de louvor e de adoração a Deus. Amém? Então você não se conforme de estar com sua boca fechada, não se conforme de não ter lágrimas nos seus olhos. Se falta lágrimas em seus olhos, peça a Deus, fala: Pai, eu quero chorar na tua presença. Eu quero me derramar, sentir o teu toque. Não necessariamente a gente precisa sentir a presença de Deus para adorar, mas quando você adora é inevitável. Amém? Então sacode esse esqueleto aí, dá uma acordada e vamos adorar ele. Amém?
Eu estou em tuas mãos. E para sempre estaremos. Desde quando eu me levanto Até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você acredita que o Senhor canta, és fiel? És fiel em todo tempo. Sempre será fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, canta isso mais alto.
por nós, vamos declarar isso. Tu és bom, Pai. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Vamos declarar isso, Ele é tão bom. Deus é tão bom. Declaro, igreja, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. O tempo todo Ele é bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Santo, bom e justo Ele é. Não cansaremos de dizer o quanto Tu és bom, Senhor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 10. No morro das horas. Estamos na hora. Tá de boa. Apocalipse 10. Amém? Você não trouxe Bíblia? Está aqui. Diz assim a palavra: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pai,
em nome de Jesus. Nós estamos nos debruçando diante da Tua palavra. Não é só mera curiosidade para estudar o Apocalipse. Nós já vivemos esses tempos já avançados da profecia. Oh Deus, nós vimos o que aconteceu essa semana, Deus. Nem 2 dias inteiros sem luz no país, as pessoas correram para o supermercado e levaram tudo. Desespero, gente sem saber o que fazer. Nós já vivemos esses tempos, Deus. Fala conosco, é o que te pedimos, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Capítulo 10 de Apocalipse é uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Até a 6ª trombeta dá tempo de arrepender. Até a 6ª dá tempo de arrepender. Que aquela trombeta que a gente viu na semana passada, da 5ª e da 6ª, daqueles nomes, daqueles demônios, e vimos dos gafanhotos, e vimos do vapor que subia da terra, vimos da natureza que foi morta, e depois os seres humanos que foram agredidos. Bom, agora, o capítulo 10 mostra uma pausa. E nessa pausa aparece um personagem novo. Um anjo que nunca tinha aparecido um anjo desse tamanho. Da mesma forma que na 6ª trombeta tem quatro demônios que estavam presos lá no rio Eufrates para as últimas coisas, demônios que outrora eram anjos, foram soltos para a mortandade na terra. Agora vem desse exército celestial um anjo tão grande que coloca o pé na terra, pé esquerdo sobre o mar e o direito sobre a terra. E ele vem todo paramentado. Ele vem, primeiro, envolto em nuvem. Nas escrituras, nuvem é sinal de poder, de glória, de majestade. Lembra? Quando Moisés subiu para receber a lei no Sinai, o Sinai ficou envolto de nuvens espessas. Quando Jesus estava lá, subiu com Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração, ele foi transfigurado e ele parou de parecer humano e ele resplandeceu. Quando o Senhor fala com eles, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, e Pedro começa, vamos fazer umas tendas aqui, vem uma nuvem e ninguém vai ver nada. Nuvem é sinal de poder, de glória, de majestade. E sobre a cabeça do anjo, desse anjo poderoso, que nós não sabemos o nome, tem um arco-íris. Arco-íris é um sinal da aliança. Lembra lá da aliança que foi feita com Noé, que Deus colocou a aliança no céu, que nunca mais destruiria a terra através de chuvas? E o rosto dele era muito brilhante, e as pernas como colunas de fogo. Ou seja, alguns comentaristas chegam a ousar dizer que ele era o próprio Jesus, mas são poucos que pensam isso, porque na verdade esse anjo, ele está ali fazendo uma função, ele não está ali recebendo adoração. Irmãos, às vezes a nossa imaginação, ela é muito pequena. A gente pensa no anjo, a gente pensa aqueles bichinhos pequenininhos nas igrejas barrocas mineiras, que tem aquelas asinhas, aqueles anjinhos branquinhos, aqueles anjinhos. Irmãos, a palavra de Deus te chama hoje para pensar nesse exército celestial que Deus tem à sua disposição, a perceber que existem seres poderosíssimos, Glória a Deus, obrigado. Seres poderosíssimos que estão presos para fazer a função de Deus no final dos tempos, mas anjos grandiosos que são maravilhosos em seu poder e sua glória. Agora imagina quando nós estivermos no reino de Deus e pudermos ter acesso a essa hoste celestial. Irmãos, vai ser demais. Logo depois o texto nos conta
que esse anjo grande, poderoso, ele tem um livrinho na mão. Que negócio é esse? É um livrinho? Porque são duas palavras diferentes. Uma coisa é rolo, palavra lá em grego, é rolo, que é um livro grande. O livrinho é um rolinho pequeno, é como se fosse só uma folha. Ele tem uma folha, um livrinho aberto, e ele olha e começa a falar em grande voz, ele ruge como um leão, e quando ele ruge ele não é o leão, mas ele lança esse brado de poder. Não sei se você já viu, eu já vi uma vez, na selva, irmãos, na mata, quando a onça mia. Sabe quando a gente sabe que tem onça perto? Quando a mata está em silêncio. Irmãos, pensa um trem aterrorizante. Irmãos, eu fui pescar uma vez no Pantanal, e 2 semanas antes de a gente ir para essa pescaria, a onça veio e pegou um pescador que bebeu demais, e ele foi dormir na barraca, e deixou a porta da barraca aberta, a onça veio e levou. Quando tem onça, a mata, ó, parece até os insetos. Agora, na selva, onde tem leão, é a mesma coisa. Quando o leão ruge, todo mundo para ouvir. E no texto, esse grande anjo, ele ruge como um leão, e aí existem 7 proclamações que quando João ouve, ele parece que são trovões, mas o som de trovão é quando as nuvens vai chover e aí tem um raio, tem um trovão, é aquele estardalhaço que é tanto um barulho como um deslocamento de ar. Foi uma mensagem tão poderosa que quando João ouviu isso, ele estava preso lá na ilha de Patmos, ele falou assim: são 7 trovões que soltaram vozes. E aí, esse anjo, ele jura. Você vê, ele lança uma palavra de juramento. Ele jura por aquele que vive pelo século dos séculos, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele fala assim: não vai demorar. A frase é: já não haverá demora. Já não haverá demora para quê, irmãos? Já não haverá demora, irmãos, para a volta do Cordeiro. Irmãos, é algo que cada um de nós precisa se atentar. As Escrituras estão aqui e, irmãos, nós precisamos nos atentar, porque nós vivemos num contexto hoje, irmãos, que eu não sei se o seu celular tem essa função. Eu acho que no meu caso é sábado ou domingo, eu não sei. Mas ele me manda um relatório semanal da quantidade de tempo que eu fiquei com a tela aberta, que eu fiquei olhando para a tela. Independente disso, irmãos, nós vivemos num mundo que está tudo muito fácil, as comunicações, a obtenção de entretenimento. Olha a palavra, entretenimento. Hoje pela tarde eu estava assistindo o GP de Miami, né, da corrida da Fórmula 1, e sabe, irmãos, eu gosto muito de corridas, né? E vendo lá que tem um eu não sei o final da corrida, mas tem um rapaz de 18 anos que estava em primeiro lugar, ganhando de todo mundo. Acho que é um italiano. E tudo hoje, a gente tem informação de tudo. A gente tem informação sobre qualquer coisa, a gente busca no YouTube, um tutorial, e é tanto entretenimento, é tanta coisa para nos entreter. Tanto tempo que a gente fica fissurado, olhando, ou preso em informações. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, que as Escrituras, elas estão dizendo e redizendo e novamente repetindo: já não haverá demora. Esse mundo das comunicações, da tecnologia, irmãos. Estava vendo outro dia no jornal, no Japão e na China, já é obsoleto o uso do cartão de débito, de crédito. Ninguém usa mais isso. Não
tem mais, nos lugares não tem mais as máquinas. Não tem mais. Você paga ou com o celular, né? Você pega o celular, coloca em cima de algum dispositivo, ou um relógio, daqui a pouco um chip intradérmico que você, né, facilitar as coisas. Não sei se você já viu isso na máquina de tirar dinheiro do Bradesco, no caixa rápido, que você tem que colocar a sua mão ali. Por que você acha que tem que botar a sua mão ali? Será que a máquina do Bradesco sabe o tamanho dos seus dedos? Irmãos, tem uma câmera ali de baixo. E ela está vendo as suas marcas, sua digital. Não, pastor, e eu não coloco o chip. Mas, irmãos, imagina um meio de pagamento que basta a sua digital. Nós vivemos num mundo muito avançado em tecnologia. Tudo isso para nos entreter. E qual o problema do entretenimento? Irmãos, não tem problema nenhum pescar, não tem problema nenhum ver um jogo, não tem problema nenhum jogar um futebol, não tem problema nada, irmãos. O problema é que nós vivemos num tempo que essa mensagem está sendo esquecida. Qual a mensagem? Já não haverá demora. Ou seja, nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. Nós nos esquecemos da volta de Jesus iminente. Pastor, mas fala a verdade. Minha avó já dizia que ele ia voltar, e ela já até morreu, e ele não voltou. Irmãos, claro que voltou. Voltou para ela. Nenhum de nós tem a certeza de quando estaremos vivos ou quando estaremos mortos. O apóstolo Paulo, desde as escrituras do Novo Testamento sendo escrito, ele já pensava que seria naquela geração. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele está dando tempo, ele está dando chance, ele está dando tempo, ele está dando chance, ele está dando tempo, ele está dando chance. Arrependa-se dos seus pecados. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Irmãos, nós lemos o texto do capítulo 10 de Apocalipse, em que esse anjo poderoso diz, e ele jura, não vai demorar. E nós temos que viver com essa verdade, sabe, irmãos? Porque ao mesmo tempo que nós não podemos ser irresponsáveis, de viver de qualquer jeito, por exemplo, os jovens precisam estudar, nós, por exemplo, temos que organizar nossa vida financeira, nossa saúde, temos que cuidar da nossa saúde. Nós não podemos perder de sintonia, de foco, que Jesus está às portas. É tipo assim, irmãos, como diz aquele ditado, é um olho no peixe, o outro olho no gato. Nós, nesse sentido, nós temos que viver meio divididos. Nesse sentido, nós somos um povo que tem que ser meio alienado. Mas não completamente alienado. Não, agora eu vou viver só para a volta de Jesus, então eu vou para o meio do mato e eu vou viver de forma lá. Não, nós temos obrigações no meio da sociedade, nós temos que pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Mas ao mesmo tempo que nós somos do mundo, nós estamos só no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele em definitivo. Irmãos, nós temos que saber que a volta de Jesus, os tempos são de fato apocalípticos. Irmãos, basta acabar a luz. Em uma semana está o povo se matando. Tem filmes, irmãos, eu não acho que isso é coincidência. O casal Obama, o Barack e a Michelle, eles têm uma fundação e eles patrocinaram um filme. Eu não sei se é Um Dia Depois da Manhã, eu esqueci o nome do filme, eu não sou bom de guardar nome de filme. Eu sei que é um filme que um casal vai tirar umas férias num lugar, e aí tem um ataque não tem energia, não tem mais comunicações,
o mundo começa a se desfazer e tudo vira um caos. Irmãos, de coração, por que gente que já viveu na alta cúpula dos poderosos desse mundo investiria dinheiro num filme com uma mensagem dessa? Aí você pesquisa, você descobre que os bilionários, eles estão construindo bunkers, eles estão construindo estruturas subterrâneas para sobreviver a momentos de crise. Irmãos, diz o anjo, já não haverá demora. Já que nós sabemos que não vai demorar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cuidar daquilo que é mais importante, irmãos, de nós mesmos. Ô, irmãos, se eu puder abençoar o Mateus, se eu puder abençoar a Esther, se eu puder abençoar a Patrícia, se eu puder abençoar vocês, ótimo, é lucro. E eu tenho até obrigações com isso. Mas eu tenho que cuidar da minha própria vida espiritual. Eu acredito que muitos pastores, eles vão se perder porque amaram mais a noiva, a igreja, do que amaram o próprio noivo, Jesus. Muitos pastores vão se perder, vão se enganar, vão sair da rota correta, porque passaram a se preocupar tanto com a noiva, com a igreja, e deixaram de lado suas famílias, e deixaram sua própria vida espiritual de lado. E eu que sei, irmãos, que de manhã, quando eu acordo antes de trabalhar, eu tenho uma vida espiritual, porque olha, como diz o anjo, né? Já não haverá demora. E eu sei que quando ele voltar, ele não vai me encontrar perfeito, mas eu espero que ele me encontre buscando santificação, pelo menos buscando, para eu ser glorificado, e aí glorificado é outra fase da vida. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Irmãos, cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua leitura bíblica, cuide das suas orações, cuide da sua vida de devoção, a vida que você tem aqui, ó, na vertical. Cuide da sua vida também na horizontal, como igreja, porque quando nós nos relacionamos como igreja, estamos sendo moldados para sermos melhores na vertical. Já não haverá demora. E João recebe uma ordem. Vai lá, toma. Eu gosto quando a Bíblia é radical, assim, ela é bem específica. Não é pega, não é com delicadeza, não é pega, toma. Toma da mão do anjo o livrinho. É para pegar mesmo, é pegar com força. Porque o livro está aberto. E você vai pegar esse livro. Quando ele chega para pegar, eu fico imaginando o João, pequenininho, diante do anjão. Mistério de Deus. O anjo diz assim para ele: pega e devora. Na sua boca vai ser doce, no seu estômago vai ser amargo. Isso, irmãos, é uma tradição tão antiga do povo de Deus. É uma tradição tão antiga. Os meninos na sinagoga, quando eles iam sendo alfabetizados, os rabinos faziam uma massinha de farinha e mel. E nas letras do alfabeto hebraico, as letras, elas, não sei se você sabe, mas o alfabeto hebraico não tem o A, E, I, O, U. Não tem vogais, só tem consoantes. Então, uma das coisas mais difíceis do hebraico é decorar o alfabeto e saber o som que tem. Tem letras que, dependendo do lugar, tem 2 sons, 3 sons. Então, os meninos, quando eles recebiam, os rabinos faziam tabuinhas de farinha com mel, com o alfabeto entalhado. Quando o menino, nessa alfabetização, conseguia decorar,
os meninos podiam comer essas tabuinhas. Então, na cabeça do João, já é comum esse jeito pedagógico dos professores, dos rabinos, de que quando a criança comia, tinha... Irmãos, hoje em dia nós estamos cheios de açúcar, estamos cheios de chocolate, a gente tropeça em doce. Agora, naquele tempo antigo, só existia mel. E frutas eram raríssimas. A tâmara, que é uma das frutas mais doces que tem naquela região, era coisa caríssima. Então, para que as crianças aprendessem a falar e ler a Torá, tinha essa didática. Sabe, irmãos, João recebeu uma ordem: come o livrinho. O que é esse livrinho? Não há uma resposta objetiva. Mas, logo depois, o que o texto diz? É necessário que você profetize. Então, provavelmente, o que o texto está dizendo é que ele tinha que comer a profecia, que estava escrito na profecia, e falar a profecia. E aí nós temos que pensar em algumas coisas. Que a palavra de Deus, ela tem essa dualidade. Ela tem, ao mesmo tempo que ela tem esse caráter que é doce na boca, ele é amargo no estômago. É doce quando a gente é novo convertido, a gente recebe a fé. E a gente recebe a notícia de que a gente não vai para o inferno mais. E que Deus nos ama. E Ele é nosso Pai. E agora há um reino preparado para cada um de nós. Poxa, quando a gente recebe a palavra, isso é doce na nossa boca. Mas aí daqui a pouco vem a notícia ruim. Vão haver perseguições. Então, ao mesmo tempo que quem recebe a fé no início é doce, depois tem a parte amarga. Quando você lê um texto bíblico e o Espírito Santo fala com você, você é tomado de uma empolgação e você, adocicado na boca, você prega a palavra. Mas daqui a pouco vem a parte amarga. A dificuldade de viver aquilo que você me pregou. Porque, irmãos, nós somos ótimos de pregar a palavra e tal, e Deus. Na hora de viver. É doce na hora de falar. Mas na hora de viver, irmãos, é meio amargo. Semana passada estava eu e o Jeff falando com uma irmã que ela tinha que pedir perdão. Rapaz, é difícil. Mas é fácil falar assim: Marquinhos, você tem que perdoar. Mas na hora da confusão, eu pedir perdão é difícil. Então, falar do Evangelho é doce. Viver o Evangelho é amargo. Quando a gente lê a Bíblia e tem as promessas doces, é gostoso. Um reino, um Deus, ruas de ouro, de prata, de pedras preciosas. Aí as promessas são doces. Mas aí tem as profecias de julgamento, que são amargas. Quero resumir isso aqui, irmãos, de uma verdade muito especial que o texto nos ensina. Antes de nós falarmos, nós precisamos assimilar a mensagem que vamos pregar. Antes de pregar, é preciso assimilar. Por isso que antes do João profetizar, ele teve que comer o livro. Não basta a gente ver a mensagem. Não basta a gente conhecer a mensagem. A gente tem que assimilar a mensagem e pregar. Pastor, mas eu não estou conseguindo assimilar tudo. Então eu paro de pregar? Não, continua a pregar. Mas lute para assimilar, para engolir a mensagem, para digerir a mensagem. Para digerir. E aí, João comeu o livrinho, né? E ele falou: na minha boca era doce, mas no meu estômago, o estômago ficou... Irmãos, repara que amargo é um gosto, não é? Então, na verdade, o que o João percebeu é que o livrinho deu azia nele. Porque não existe esse gosto no estômago amargo. Ele comeu doce.
e o estômago ficou com um tipo de azia, né? Passando mal. Quero concluir, irmãos, dizendo 3 verdades que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, que o Evangelho nos chama, o texto bíblico nos chama para viver coerência. O que é coerência? Viver e falar. Falar e viver. Nós somos um dos chamados religiões do livro. O cristianismo, junto com o islamismo e junto com a religião hebraica, o judaísmo, elas não são religiões que homens inventaram. Tem um livro, no caso do judaísmo, a Torá, nós a Bíblia toda, no caso do islamismo, o Alcorão. O Corão. Mas nós somos chamados, irmãos, a viver coerência. Porque às vezes a gente quer tanto que as pessoas venham para a igreja, que as pessoas se entreguem a Jesus, que as pessoas conheçam a palavra, e nós somos chamados a evangelizar, e somos chamados mesmo. Mas João foi convocado a comer doce, azia, e a profetizar. Então nós somos chamados à coerência. Às vezes, irmãos, a gente vem para cá tudo bonito, né? Tudo cheiroso, toma banho, né? Passa perfume, e muitas vezes o nosso dia a dia não está legal. Com a nossa família, no nosso trabalho, nas nossas contas, não está legal. A gente é chamado para comer o livro todo. É doce, mas também somos chamados a viver. Segundo lugar, quero repetir. Irmãos, já não haverá demora. Jesus, irmãos, está voltando. E essa é a notícia que mais deve nos impactar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E pode ser que para cada um de nós pode demorar 20 anos, 30 anos, mas pode ser que pode ser de novo, daqui a pouco pode ser. Pode ser. Não vamos brincar com a nossa vida espiritual, irmãos. Não vamos tirar nossa vida espiritual por menos. Não vamos brincar com coisa séria. Não vamos vender nossa fé. Não vamos cuidar, porque Jesus está voltando e cada um de nós seremos julgados individualmente. A gente não pode perder a nossa vida espiritual para dos outros. E quem é mãe aqui, principalmente as mães. Mãe é um bicho terrível. Muito preocupada com os filhos, muito preocupada com os filhos, muito preocupada com os filhos. Futuro, claro, mãe é diferente. Mãe tem um amor diferente. Glória a Deus pelas mães. Mas mais do que você se preocupar com os seus filhos, viva a fé para você. E com certeza seus filhos vão ver isso. E eles serão inspirados. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas. Depois digita no Google assim, relógio do Apocalipse. O relógio dos fins dos tempos. Os cientistas colocam o tempo que demora para que o mundo colapse. E eles não estão pensando em Jesus voltar, mas eles estão pensando no fim da sociedade como nós conhecemos. No relógio do Apocalipse, tem um site. E de vez em quando muda alguma coisa na tecnologia, eles mudam lá. Se eu não me engano, falta 1 minuto e meio. E por último, irmãos, a igreja tem uma missão. Deixa eu chamar os irmãos hoje aqui. A igreja tem uma missão. Como João recebeu a missão, comer o livro e profetizar. Sabe, irmãos, essa semana talvez Deus vai te colocar diante de algum homem, alguma mulher, que você pode falar do amor de Deus para ela, pode falar do amor de Deus para ele. Pastor, eu não sei fazer isso. Pastor, Moisés, eu não sei fazer isso. Sabe, é só você falar de alguma coisa que você comeu e já viveu. É só você, uma parte da palavra, você pode não falar coisas bonitas, coisas eloquentes,
Mas se você falasse, olha, eu estava numa desgraceira, Deus me pegou e tem cuidado de mim. Isso é falar do amor de Deus. Enquanto adoramos ao Senhor com esse louvor, pensa nessas 3 questões. Jesus já está voltando. Nós temos que ter coerência. E cada um de nós tem uma missão. Na escola, no trabalho, na família, com os vizinhos, nós temos uma missão.